Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 11 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa irmã Rosiane. Logo depois, a nossa querida amiga Claudinha, que está substituindo a nossa querida Cecília, que está precisando repousar um pouco mais. A nossa querida Cecília, trabalhadora incansável, um exemplo de força, de garra. Mas os 87 anos, como ela diz, já começa a pesar um pouquinho. Mas ela está bem, só precisando de um pouco mais de repouso. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Claudinha, filha da Maroca, que vocês podem até não conhecer a Claudinha, mas a Maroca vocês conhecem, né? A filha da Maroca irá fazer a nossa recapitulação. Vamos orar? Amigo Jesus, nós aqui presentes te rogamos da tua presença amiga, vossa assistência, para que o nosso estudo da noite de hoje venha nos trazer mais ainda clareza para a nossa caminhada. Com a tua presença, com a tua permissão e com a permissão do nosso Pai Criador, nos guie, Senhor, nos intua neste entendimento, para que assim possamos nós orientarmos mais ainda no sentido do nosso crescimento, do nosso melhoramento pessoal. Desde já, agradecidos por este amparo, nós te rogamos que permaneça conosco a nos amparar. Muito obrigada, Divina Amiga. E aí, filha da Maroca, nossa querida Claudinha, conta pra mim como é que foi nosso último estudo, por onde que a gente começa, qual capítulo que nós estamos. Foi feriado a semana passada, né? Foi feriado, Então, nós estamos no capítulo 14, capítulo chamado Proteção, e nós iniciamos o estudo com aquela saída, de Apuleio e André, que chegou um grupo, um pequeno grupo de entidades amigas, e eles saem da Câmara de Serviço para conversar, para interagir com essas entidades. Esse grupo ele é composto de duas senhoras desencarnadas, que são amigas de Raquel, e um amigo desencarnado, amigo de Segismundo. Eles dizem que eles estavam num trabalho de amparo a familiares ainda detidos na crosta, e eles aproveitaram que estavam ali perto e foram fazer uma visita para Raquel, o Adelino e Segismundo. O Apuleio, ele, conversando com eles, ele agradece, mas ele diz que ele não poderia autorizar naquele momento a visita, que era necessário um momento de estado emocional sereno de todos que estavam envolvidos naquele processo, e que para que pudesse ser dado prosseguimento à magnetização celular, enfim, todo aquele processo de desenvolvimento embrionário que a obra tem nos mostrado, e que após o 21º dia do processo, eles poderiam ser visitados a qualquer hora, ele autorizaria. Ele diz também que Segismundo, ele necessita de amparo espiritual dos amigos, o quanto possível, e que os amigos, para que os amigos pudessem beneficiá-lo, nesse momento, com estímulo espiritual, com vibrações de afeto, com vibrações de amor, que envolvessem, o que como ele chama de reencarnante. E os amigos dizem, nessa conversa, que há várias excursões espirituais ali esperando a oportunidade, e que farão de tudo para oferecer um estado de alma confiante e feliz. E a gente lembra que nesse momento Conceição trouxe, resgatou a palavra do mestre quando ele diz: angariai, amigos, a importância de tantos, ele fala assim, em excursões espirituais. Então a gente imagina que não é um grupo pequeno, Eles adquiriram, angariaram ao longo de todo esse tempo amigos que estavam ali como se fosse uma fila de espera para estar presente, para ajudar
no processo, né? E depois dessa conversa, a Puleio e André retornam para a Câmara de Trabalho, e aí eles falam que noite após noite, ali acompanhando o processo. E André, no capítulo, ele faz uma reflexão em que ele fala que o trabalho dos técnicos espirituais, que eles chamam de trabalho de técnicos construtores, né? Ele faz uma avaliação que esse trabalho ele se assemelha ao de materialização de desencarnados. O que é que ele fala? Como é que ele faz essa comparação? Ele diz que Raquel, ela colaborava nesse processo como um médium de vida, doando plasma, né? Mas mobilizando amigos, os recursos magnéticos, né? E que ele diz que a diferença é assemelhada, né? Que a diferença para o processo de materialização, ele fala, é que para o processo de materialização havia um preparo de horas, né, para o surgimento que poderia ser incompleto e transitório. Poderia não, ele é incompleto e é transitório. Enquanto que no processo que eles estavam acompanhando ali na Câmara de Trabalho, que envolvia Segismundo, seriam 9 meses de um trabalho, né, e um processo de reencarnação de alma, e era em caráter definitivo, né, ele faz essa comparação. E como ainda há pouco nós estudamos, né, Claudinha, sobre o anjo da guarda, o amigo espiritual, quem é a pessoa que está acompanhando esse processo da reencarnação do Segismundo? Hã? Tem um plano que já vem acompanhando ele desde sempre, e o Apuleio está fazendo essa parte. E a gente percebe que um dos dois, ou os dois, né, terá um aí que será quem? O amigo espiritual, o guia espiritual, o anjo da guarda deles, que já estão fazendo todo esse trabalho. Porque lembra que essa reencarnação, ela é uma reencarnação o quê? Programada. Né? Então vamos lá. Então a última fala foi de quem, Claudinha? Foi de André, fazendo essa comparação. Ele achava assemelhado o processo. Então vamos lá. Então é só narrador, né? Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal. Ao passo que o folheto, tudo isso que ele está falando é do quê? Do embrião, né? A formação do embrião, tá? O desenvolvimento embrionário. Aqui ainda é um embrião, ainda não é um feto, né? Então ele diz, enrolava-se apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento. Acho que a nossa querida Naí já colocou as imagens, não colocou, Naí? Da formação, lembra daquele vídeo que você colocou, da formação, da fecundação, né? Formando os tubos epidérmico e nervoso. O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos, né? Então aqui ele mostrando e retratando todo o processo de desenvolvimento do embrião. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies, e revelando em seguida determinados movimentos de invaginação. Esse movimento de invaginação é um movimento interno, né? Algo interno, não é isso? Por isso é que ele usa o termo interna e externamente. Organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. Perfeito. O tubo cutâneo começava o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo em que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica.
Porque a gente olha sempre, a gente diz cérebro. O cérebro é uma parte, é o encéfalo, né? O conjunto. E se você percebe na formação, no trabalho que a nossa querida Naí colocou, é como se fosse uma flor abrindo, né? Algo impressionante, né? Mas à medida que ela vai abrindo, ela vai dando forma e vai criando, construindo. Tudo está lá. É o arquiteto divino, é Deus, né? Enquanto isso, ocorriam as substâncias do folheto médio que transformavam-se de modo surpreendente e, dia a dia, eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia. Observando então por que disposições maravilhosas segmentava-se o cordão axial em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, quem é Herculano? Amigo espiritual, responsável também, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhe as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Porque nós sabemos que ali, naquelas nas primeiras semanas, elas são fatais. Qualquer erro, qualquer situação, inclusive a própria enfermidade da mãe. Então, é uma ação constante nessa reencarnação para que tudo possa se transcorrer conforme a necessidade do trabalho que Segismundo irá fazer. Então, é isso que a gente tem que entender. Não é aqui um movimento, não, o corpo tem que ser perfeito. Por quê? Não, porque tem que ser perfeito. Não é isso. Há uma programação para esse processo reencarnatório. Então, é esse o propósito, é isso que a gente tem que entender. E o Segismundo vai ter um problema cardíaco, não é isso? Isso aí já está a programação, ele nascer com problema cardíaco. Entendemos isso? Vamos lá. O serviço dos espíritos construtores, então, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhe as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada. E observei que, sempre que isso acontecia, o que acontecia? Quando eles entravam em oração, olha gente, eles entravam em oração quando viam se realizando cada fase do desenvolvimento do embrião. O que acontecia? Brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se pela câmara, né, incentivando-lhes a ação. Olha a importância da oração. Em qualquer momento, em qualquer situação, nos momentos mais alegres, nos momentos mais difíceis, né, a gente poder buscar a luz divina, né? Então, buscar e achareis. Antes não estava caindo luzinha nenhuma, mas quando eles entram em oração, é como se ele entra em contato com o Pai e o Pai emana. Né? Buscar e acharei. Essa é a importância da oração na nossa vida. A gente não pode sair de casa sem fazer uma oração. A gente não pode dormir sem fazer oração. A gente não pode receber uma bênção sem elevar o pensamento e dizer muito obrigada, Senhor, por isto aqui que eu estou recebendo nesse momento, né? Ou uma situação difícil, Senhor, me ajuda, me dê força para que eu possa tirar as lições necessárias desse momento, dessa dificuldade. Então, é um recurso maravilhoso, mas que nós, infelizmente, não sabemos usar o necessário. Então, no momento difícil da nossa vida, de dificuldade, nós também elevarmos o pensamento. Isso é qualquer hora. Às vezes, gente, dentro de casa está um clima ruim, uma situação ruim. E quando eu falo dentro de casa, eu falo dentro do clã familiar.
Não pensa que eu estou falando da casa, mas do clã familiar. Ou seja, daquele momento em que tu está com os teus e que tu percebe que é um momento difícil. Que tu está começando, eleva o pensamento. Ao invés de ficar ali elaborando a palavra que tu vai falar, a frase que tu vai falar para agredir o outro, eleva teu pensamento a Deus, pedindo que te dê a calma necessária para que você permaneça sereno. Então, ao invés de nós nos ligarmos com as trevas, entrando naquela sintonia e querer revidar, querer falar uma palavra mal posta, que a gente possa levar o nosso pensamento pedindo a Jesus que nos ajude a manter a calma e que a nossa fala possa ser de amparo, de auxílio, de paciência, né? Então, usar constantemente. Imagina você estar usando isso constantemente. Faz sentido? Incentivando-lhes a ação. Incentivando o quê? Continuem orando. Né? Olha a bênção que cai do céu. O trabalho assumia a característica de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica, propriamente dita. Esforço descritivo esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto, né, dos que tratam, tá? E que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. Então, eu não vou agora pormenorizar tudo cientificamente, porque não cabe, né? E olha que a gente já achou técnica, né? Para quem não é da área da saúde, né? Até mesmo para quem é, às vezes, né? Porque ele estudou, mas faz tempo, não lembra dessa área, né? Então fica também um pouco técnico, né? Então imagina, ele disse assim, agora vai ser mais técnico ainda, então nós não vamos comentar isso. Agora ele vem, a primeira célula da fecundação estava transformada em um verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. Porque lembra, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, que ali é a fecundação, o que vai acontecer? A partir daquele momento, o que vai acontecer? Vai dividindo as células. Na verdade, elas vão se multiplicando. Mitose e meiose, né? Ela vai se multiplicando em 1, 2, e é interessante, vai se diferenciando, porque aí é que entra o que nós já estudamos, porque lembra da miniaturização do corpo perispiritual? O corpo perispiritual, ele está se acoplando a essa primeira célula. Então, lembra disso, há uma ação, uma contribuição do DNA do pai e da mãe, há uma contribuição dos amigos espirituais atuando e há uma também contribuição do corpo perispiritual do reencarnante. E ainda há um movimento, que aí é do movimento dos amigos espirituais, nessa interferência conforme a necessidade do instrumento que aquele espírito vai precisar para aquela reencarnação. Aí volto a repetir sempre, todas as reencarnações são realizadas dessa forma? Não esqueça isso, não. A grande maioria, ela segue o transcurso, o percurso natural. Mas mesmo assim não falta assistência. Obviamente que vai ter, mas não há essa interferência. Por exemplo, às vezes, nós sabemos que organicamente alguns têm probabilidade, né? Organicamente os pais têm probabilidade de ter um filho ou uma filha numa condição Y. Pensando na fisiologia e na anatomia dessa organização, justamente naquelas gravidez onde, infelizmente, não tem a questão do desejo, do querer. Aí eu penso que o trabalho é dobrado, os amigos espirituais, que justamente são laborosos nessa questão da proteção, da formação desse embrião, né? Porque esse óvulo vai aí se multiplicando e depois vem toda essa divisão aí que ele está explicando aqui nos folhetos, né?
Então, eu creio que quando não há essa programação específica, como ele está descrevendo aqui, se torna até mais trabalhoso. Porque não tem cooperação do reencarnante, dos que estão encarnados, que serão os pais, né? Então, aí eu creio que o trabalho se multiplica para eles. É assim, Rosiane. Essa é a minha visão. Mas ele falou lá atrás, no estudo lá atrás. No estudo lá atrás, lá no início, ele falou dessas reencarnações que ocorrem pela lei. Então, quando a gente diz assim, o fato de você estar ovulando e de você ter feito uma ação sexual e de ali haver o espermatozoide, esse espermatozoide fecundar, você já está submetido a uma lei natural. Então, logo, é um trabalho da divindade. Bom, o processo ele vai transcorrer fisiologicamente, naturalmente, né? Naturalmente, porque isso faz parte da natureza humana. Então não há uma interferência espiritual. É isso que a gente diz. O amparo, por exemplo, esse ser que vai reencarnar, ele tem um anjo da guarda? Entendeu? Então, esse amparo vai ter, o que nós estamos falando é da interferência. Então, ele vai ter o seu anjo da guarda. Todo ser humano, todo ser, todo espírito, quando reencarna, não é possível que ele não tenha angariado um pouco de amigos. Nem que seja uma mãe de uma reencarnação anterior, um pai, um irmão, não é possível que a gente não tenha angariado amigos para nos auxiliar naquele momento. Agora, por que não há necessidade dessa interferência? Porque são reencarnações comuns. São reencarnações em que nós é farinha do mesmo saco. É só observar nós. Nós não somos todos, a gente não faz todo dia a mesma coisa, né? Temos praticamente os mesmos corpos. 2 olhos, nariz, uma boca, tal, ninguém está cego, ninguém está tudo ali. Então nós somos muito parecidos. Para que ter trabalho? Tem um amigo espiritual que vai inspirar, que vai conduzir, mas deixa o processo. Então o que eu estava falando? Se eu, na condição de mãe, na condição de pai, eu tenho uma predisposição para ter um filho em uma determinada condição, vamos colocar a criança que é o síndrome de Down, que é algo orgânico, né? Há uma predisposição dos pais para isso. Então, vamos dizer que eu sou um espírito, que eu tenho que reencarnar, inclusive nessa condição. Eu preciso. E eu estou justamente vinculada a esse pai e a essa mãe, porque é um processo kármico, a gente sabe disso. Então, naturalmente, a lei, eu já estou ligada com o meu pai e com a minha mãe. Uma vez engravidando, eu vou, quem que vai vir? Eu. E os meus pais têm predisposição para isso. Tudo vai acontecer naturalmente. Então, existe uma lei comandando tudo isso. Então, a gente não pode falar de um desamparo. Da mesma forma, gente, que existe uma lei em relação aos animais. Então, Deus é o pai, não é padrasto. Agora, esse tipo de reencarnação, como essa daqui, com esse acompanhamento, esse trabalho, essa interferência, esse discutir do mapa em relação ao corpo, isso não é comum. Isso aí não é comum. Entende? Então ele diz, a primeira célula da fecundação estava transformada em um verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente o que? Desenvolvido. O embrião já estava desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava agora origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava-se na região posterior, internamente. Fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento. Vocês já devem ter visto ali o intestino, né? Mas eu vou pedir para a nossa querida Naí, se possível, e colocando as imagens para que ele possa, né? Salientando-se que na zona inferior se formavam então pregas e vilosidades. E na parte exterior
se organizavam saliências que, por sua vez, pouco a pouco se convertiam em glândulas o quê? Diversas. Prosseguia célere, rápido, a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, ou seja, que precisa o quê? Autônomo é o quê? Ele precisa de alguém, vai lá, faz isso? Ele faz, é autônomo. Os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. No 20º dia de serviço, em qual é a semana que está essa gravidez? Quinta? Semanas. 20º dias, quantas semanas? Não, 20 dias. Uma semana, 7. Vai completar 3 semaninhas de gravidez. Uma semana tem 7 dias. 7 dividido por 20, 21, né? No 20º dia de serviço, vai completar, está praticamente com 3 semanas. Apuleio, olha gente, 3ª semana de gravidez. Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Agora está pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se para a continuidade da tarefa. Gente, não era uma pessoa não, eram várias pessoas trabalhando. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se para a continuidade da tarefa. Bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isto nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto, com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação. Aqui ele fala, serviço de recapitulação em curso das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes, o quê? Então, ou seja, quando nós, na condição de espírito, perispírito, nos acoplamos àquela primeira célula, nós já vivemos essa experiência. E o próprio período ali dentro do líquido amniótico, nós também já vivemos essa experiência. Lembra que o princípio espiritual, ele começou aonde? No mineral. E nós tivemos a experiência também no aquático. Então, viver, eu digo que reencarnar é remontar todo o nosso processo, que já está arquivado no nosso mundo íntimo. Por isso que a gente sabe fazer. Na noite do 21º dia, ou seja, 3ª semana de gravidez, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel, a visitação agora afetiva. Porque lembra que o povo queria já no primeiro dia, deixa eu ver. Não. Não dá. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam um momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. E lembra que os primeiros períodos da gravidez provocam muita náusea, né? Tem mulheres que não sentem nada, né? Mas tem outras que não é fácil, né? A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apuleio e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado. Quem é Adelino? Pape. Igualmente no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Segismundo
fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-os nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco, fora do campo material mais denso. Gente, ela carregava ele no colo, é? Ou seja, porque fala em Segismundo, a gente pensa no Segismundo, né? Mas ele já estava ali na condição mínima. Mas é por isso que está no colo dela. Ele diz assim, olha, à medida que Raquel se afastava, porque ele diz assim, olha só, vou voltar aqui, ó. Notei que Segismundo é no momento do sono. Olha lá, só para a gente finalizar aqui, olha. Vamos voltar aqui, olha. Notei que Segismundo for igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, todos nós não temos esses fios? Também, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. Então, a organização fetal estava lá no corpinho da mãe, que ainda era, gente, nós estamos aqui na 3ª semana, nós estamos falando ainda, né, um embriãozinho. À medida que Raquel se afastava ali do corpo físico, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco, fora do campo material mais denso. Quem que sorria? Reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção. Quando ele fala dos fios que ligam os encarnados ao aparelho físico, o que ele está descrevendo aqui? São fios que ligam Segismundo à mulher e fios que ligam o que a gente imagina ser Segismundo como a organização fetal. Então, são duas conexões que ele faz. Existe a ligação dela com o corpo físico dela. E existe a ligação dele ligada ao feto que está dentro do corpo dela. Complexo, né? Existe a ligação entre os dois. Hã? A ligação dos dois é através da organização fetal. Porque ela não está ligada a ele, né? Ele está nela. Ele está muito mais ligado a ela. Entende isso? Mais ligado a ela que a gente diz. Ele descreve, dá a impressão que ele está fora, ali ele enxerga, então ele enxerga uma conexão dele com Raquel, uma conexão com a organização fetal. É como se ele conseguisse enxergar algo que ela abraça, que a gente não entende se é a organização fetal naquele estado ainda de 3 semanas, né? Ou se é direto com... Porque lembra, a gente para e pensa assim, se a gente voltar atrás, lembra que houve essa miniaturização do perispírito? Porque o espírito ele não tem forma, é uma luz, é uma centelha. Quem dá forma é justamente o corpo perispiritual. Então a gente subentende quando ela diz, inclusive, que ela traz ele aonde? No colo. No colo. É ele que caminha miniaturizado, né? E ela traz ele ali já no colo. Complexo, né? Dá a entender, parece que ele está lúcido, acordado, interagindo, né? Não dá.
Ficou. Mas nós vamos até parar aí para a gente voltar. Vamos fazer uma mujica. Já não vamos masticar esse jaraqui. Vamos fazer uma mujica. Olha só, volta aqui de novo. Vem comigo. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado, porque lembra que ela não conseguia sair do corpo, até por uma proteção. E ele foi aliviado, conseguiu também. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, todos nós o temos, ele está falando de forma genérica agora. Quando em estado de temporária libertação, né, prendiam-no também a organização fetal. Então, Segismundo também estava preso à organização fetal. Do jeito que ela tem os fios e ele também tem os fios que ligam ali ao feto. Ele está ligado ao feto. À medida que Raquel se afastava do corpo físico dela, que estava ali na câmara, também ele, Segismundo, podia afastar-se. Não lhe sendo. Porque tu pensa assim, se ele está ali na vida intrauterina, e a vida intrauterina ficou na cama, ela, espírito, saiu, aí subentende que ele teria que ficar preso lá. Não, ele também se afasta. Ele, espírito, acompanhado do seu perispírito, também se afasta. Agora vem comigo. Porém, possível abandonar a companhia. Então, ele disse, à medida que Raquel se afastava, também ele, Segismundo, podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal, né? Então, ele não podia dizer assim, eu vou ali, não, ele está vinculado a ela. Está preso. Tá ali, ele não podia. Ele não tem. Aí ele diz, Raquel asilava-o nos braços carinhosos. Subentende o quê? Que ele estava onde? Asilado, né? Então logo ele está nessa condição perispiritual realmente já de um feto. Não um embrião, mas algo já pequeno. Agora a gente pensa, e o rosto dele, como será? Né? Será de Segismundo? Será um rosto infantil, né? Nos braços carinhosos. Enquanto ela, Raquel, sorria. Ali conosco, fora do campo material mais denso. Por isso aquele caso da vez a mulher grávida, eu sonhei com um bebê no colo, né? Já sonhei com meu bebê no colo, né? Não tem esses casos de mãe, né? Aí ele diz, André Luiz reconheceu que a trégua, essa trégua é o quê? Porque ele também estava preso, limitado ao corpo, nós estamos aqui na 3ª semana, já de reencarnação, que não reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Então, do jeito que ela pôde sair, o Segismundo pôde também se desacoplar. Por que ele estava acoplado direto? Por que ele não podia se afastar? Porque o corpo perispiritual dele também estava fazendo o processo da reencarnação. Também estava mandando informações para as células. Lembra disso? Então era um trabalho do corpo perispiritual dele, do DNA do pai e da mãe, e mais a ação da espiritualidade. Então, todos eles estavam em trabalho. Todo o organismo estava em trabalho. E aí o Adelino relaxou? Não, continua lá. Herculano, né? Herculano. Que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral. Então, esses construtores são esses responsáveis pela reencarnação. Estabeleceram uma grande pausa no serviço, ou seja, 3ª semana, tudo organizadinho. Agora é só o quê? Desenvolver, né? Desenvolver. De modo geral, estabelecer uma grande pausa no serviço. E enquanto os amigos de Adelino conduziram a planos diferentes, quem é Adelino? Então, os amigos de Adelino levaram o Adelino para dar uma voltinha em planos diferentes, né? Lembra que ninguém saía do quarto, hein?
Ninguém recebia visita para certas informações que lhe eram necessárias, tá? Então, Adelino foi estudar. Acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta. E, no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento do hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados... Fala, Claudinha. Relata a saída de Adelino, né, com os amigos, foi estudar essa informação. Aí ele diz assim, o André: acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. E mais à frente ele diz assim: conduzíamos ambos a extenso jardim da própria crosta. Então, o grupo, esse grupo todo, Raquel, seja o grupo que está, eles saem daquele espaço aí e vão no jardim na crosta. Por isso é que ele diz assim: eles estavam presos na câmara, no quarto, no corpo, eles não saíam dali. Na condição de espírito, eles não saíram e ficaram dentro do quarto, não. Eles saíram mesmo do espaço. Tanto é que Adelino foi, inclusive, para uma outra colônia estudar. Adelino está em outra condição. Raquel e Sergipe estão ali no processo de desenvolvimento embrionário, organização fetal, enfim. Então, eles saem da câmara de trabalho, ambos. Vão para um jardim na crosta. Gente, é o momento de conversar com os amigos. Lembra que os amigos queriam vir recebê-los, queriam vir... Olha, Claudinha, a gente não faz ideia de mundo espiritual. Porque assim, na minha cabeça eu imaginava que seria uma visita ali em sequência. Não. Estariam ali naquele ambiente, mas não. Pro jardim na crosta. Todos, é isso, né? Os amigos. Sair daquele ambiente. Respirar outros ares. Fantástico, né? Nós recebemos uma comunicação, uma psicografia rápida, né? E a Conceição, sua mãe mandou dizer que está muito bem. Eu digo, bem, não tenho dúvida disso, né? Mas eu sou gato escaldado, né, Maria? Aí, quando a espiritualidade quer confirmar, ela manda a confirmação. No dia seguinte, a minha irmã Viviane, nós já acordamos muito cedo, né? Ela sai primeiro ainda que eu. Ela disse: mana, sonhei com a mamãe. Ela vestida divinamente bem. Ela olhava para mim, vê como o meu vestido é bonito? Ou seja, confirmação, né? A confirmação. Então, ou seja, e ontem a gente estudando a Revista Espírita, a de 61, tem algumas comunicações de espíritos que acabaram de desencarnar, e são espíritos felizes. A gente também vai encontrar isso no Céu e Inferno. E eles falam da bênção do mundo espiritual, né? Da alegria, da verdadeira felicidade, do verdadeiro bem-estar no mundo espiritual. Então a gente não tem ideia, né? A gente não faz ideia, a gente fala do mundo espiritual de uma forma muito en passant, sem entender a verdadeira felicidade do mundo espiritual. Então a morte não é uma punição, mas uma libertação. A gente nosso modelo mental do que é viver, ser alegre, ser feliz, nosso modelo mental é muito restrito. Quando a gente se depara com uma descrição como essa, o nosso modelo mental fala como é uma gravidez, como é que se comporta uma grávida, como é que ela reage, né? E aí a gente quebrar esse desenho e conseguir enxergar a possibilidade que o mundo espiritual nos descreve nesse momento é surpreendente. A gente não sabe nada. É muito legal. O nosso Julinho, eu me lembro que semana depois que ele desencarnou, aí eu tive um sonho com ele. Não foi sonho não, foi encontro mesmo. Mas era tão interessante que é como se a gente estivesse num ambiente, como se nós estivéssemos dentro de uma nuvem. E ele olhava para mim e a gente só se abraçava. Mas que abraço gostoso. E o abraço vinha com uma frase que não tinha palavras verbalizadas. Muito obrigada, muito obrigada,
Muito obrigada. Ele repetiu 3 vezes. Muito obrigada, muito obrigada. Aquele jeitinho Juninho de ser, né? Então é como se fosse assim, tudo que eu estudei serviu muito para entender tudo, né? Muito legal, muito legal. Gente, foi bom? Então vamos parar aí, não vai dar para finalizar, né? A próxima semana eu vou trazer um material legal que vai mostrando para vocês em cada semana o que vai acontecendo com o corpo, né, com o embrião, a partir de que momento ele se transforma em um feto. Material bom que eu tenho, vou trazer para tentar simplificar bastante, para a gente voltar novamente nesse processo. E acredito eu que nós poderemos finalizar já o item 14 para entrar no 15, né, o 15º, fracasso. Algum comentário, alguma colocação? Não? Algum comentário? Tarcísio, tudo ok? Todo mundo bem? As primeiras semanas de agora em casa, por dormir logo, o filho toda essa vontade do filho. E aí aquilo, quem vai reencarnar são espíritos que comungam, espíritos afins, espíritos que estão ligados. Os nossos filhos são parceiros nossos, de que nós não sabemos. Ou os nossos filhos são muitas vezes aqueles que eu prejudiquei e que eu devo agora cuidar, devolver muitas vezes o que nós tiramos. E alguns são espíritos que estão em aprendizado como nós, sem um envolvimento, né, que a gente chama de parentela corporal, e que cada um desencarna e cada um vai para um canto. Às vezes não precisa nem desencarnar. Mesmo encarnado, você não tem vínculo com seu pai e com a sua mãe, né? É isso. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Derramavam-se pela Câmara, né, incentivando-lhes a ação. Olha a importância da oração. Em qualquer momento, em qualquer situação, nos momentos mais alegres, nos momentos mais difíceis, né, a gente poder buscar a luz divina, né? Então, buscar e achareis. Ao invés de ficar ali elaborando a palavra que tu vai falar, a frase que tu vai falar para agredir o outro, eleva teu pensamento a Deus, pedindo que te dê a calma necessária para que você permaneça sereno. Então, ao invés de nós nos ligarmos com as trevas, entrando naquela sintonia e querer revidar, querer falar uma palavra mal posta, que a gente possa levar o nosso pensamento pedindo a Jesus que nos ajude a manter a calma, que a nossa fala possa ser de amparo, de auxílio, de paciência, né? Então, esse amparo vai ter, o que nós estamos falando é da interferência. Então, ele vai ter o seu anjo da guarda, todo ser humano, todo ser, todo espírito, quando reencarna, não é possível que ele não tenha angariado um pouco de amigos. Nem que seja uma mãe de uma reencarnação anterior, um pai, um irmão, não é possível que a gente não tenha angariado amigos para nos auxiliar naquele momento. Agora, por que não há necessidade dessa interferência?
Porque são reencarnações comuns. São reencarnações em que nós é farinha do mesmo saco. Então, ou seja, quando nós, na condição de espírito, perispírito, nos acoplamos àquela primeira célula, nós já vivemos essa experiência. E o próprio período ali dentro do líquido amniótico, nós também já vivemos essa experiência. Lembra que o princípio espiritual, ele começou aonde? No mineral. E nós tivemos a experiência também no aquático. Então, viver, eu digo que reencarnar é remontar todo o nosso processo que já está arquivado no nosso mundo íntimo. Por isso que a gente sabe fazer. Então, do jeito que ela pôde sair, o Sergismundo pôde também se desacoplar. Por que ele estava acoplado direto? Por que ele não podia se afastar? Porque o corpo perispiritual dele também estava fazendo o processo da reencarnação. Também estava mandando informações para as células. Lembra disso? Então era um trabalho do corpo perispiritual dele, do DNA do pai e da mãe, e mais a ação da espiritualidade. Então, todos eles estavam em trabalho. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gila, vem orar pra gente, vem. Seja a primeira ao encontro das luzinhas, né? Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade do aprendizado da noite de hoje. E te rogamos, Senhor, a tua misericórdia para conosco, para que saibamos aproveitar a oportunidade do estudo, para trabalharmos o nosso mundo íntimo, para despertarmos, Senhor, enquanto é tempo, para renovar as nossas atitudes equivocadas. Te pedimos misericórdia, Senhor, por nós e pelos corações, Senhor, que ainda estão na ignorância. Nossos irmãos que se comprazem no mal, para que recebam de Ti, Mestre, a Tua compaixão. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos fortes e perseverantes em buscar em Ti o que nos falta. Que nos nossos momentos de desafios possamos nós ter forças, coragem e perseverança de vencermos a nós mesmos. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, abençoa a nossa família e nos ajuda com o exemplo que Tu deste de mãe a cuidar melhor de todos aqueles que Deus colocou sobre a nossa tutela. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, trabalhadores desta tarefa. Obrigada, nosso anjo da guarda, que consigamos nós exercitar o que foi nos dito hoje. E te pedimos, Jesus,
que abençoe a nossa irmã Conceição, que a proteja, que ajude sempre, para que ela esteja sempre firme no compromisso assumido contigo, trazendo para todos a libertação dos males que ainda existem. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.